em casa. Isso é importante porque assim, ó, em 40 dias, 45 exatamente, eu não lembro, que eu não te procurei, eu fiquei com esses 40, 45 dias Segurando a Bíblia. Segurando e fantasiando. Isso, fantasiando o que a Grazi comentou no início, né? Que é assim, meu Deus, vai ficar tudo muito duro para sempre. Meu Deus, esse braço não vai subir nunca mais. Isso. Meu Deus, que monte de nervo curto é esse que vem em direção à minha axila? Isso. Porque a gente acaba, quando não é esclarecido, a gente vai fantasiar. Porque é tanta dor e limitação naquele momento que a ideia que dá é que aquilo não vai acabar nunca. Exatamente. Né? Quanto aos cordões, essa sensação de repuxamento e que muitas de vocês percebem até sob a pele, aquele marcado, encurtado, a gente chama de cordão linfático. Então, geralmente com a cirurgia de retirada da mama, vai existir uma investigação cirúrgica na axila. Isso. Para descartar uma invasão da doença lá em linfonodos, né, nas ínguas, ou para tratar. Já houve essa invasão e vai precisar ser tratado. Que no caso foi o meu, que eu tava com todos os linfonodos, praticamente todos comprometidos, positivos, né? Então, ou se faz uma biópsia deles, né, de 1, 2 ou 3, isso já é uma manipulação cirúrgica da axila, ou se retiram vários, porque de fato tem já indicação, já foram células para lá, né, já precisa ser tratado. Essa intervenção axilar, a retirada de alguns linfonodos, imaginem que estes retirados deixam de nutrir vasos linfáticos em direção ao braço até a mão daquele membro. Então a gente tem um sistema circulatório sanguíneo de veias e artérias e em paralelo circula o sistema linfático, que também são vasos. Sim. Esses vasinhos que perderam os respectivos linfonodos que nutrem de linfa, que hidratam esses vasos, à medida que vão ressecando, vão ganhando esse caráter de cordão, vão ganhando uma tanto textura quanto sensação de que tem algo curto e realmente são vasos que por falta de linfa encurtam, ressecam. Então a tendência quando eu estendo o meu braço é esse repuxamento aparecer, doer e arder. Se eu sinto dor e ardência quando eu estendo, a tendência, se ninguém me orientar, é deixar o braço curto, porque Sim. daí não dói e não arde. Exatamente. E ao contrário do que se pensa, quanto mais eu estimulo a distensibilidade desses então cordões desidratando, mais eu induzo a ruptura deles. E isso é importante ser dito porque às vezes assusta a ideia de que o cordão vai arrebentar. Ele precisa arrebentar. Necessariamente, quanto mais sequinho ele fica, mais estimulado ele tem que ser para romper. Então, esse medo de ruptura, é importante a gente esclarecer que não. Dentro desse vasinho já não circula mais linfa, nem circulava sangue, né? Então nada vai sangrar quando romper, não vai existir um hematoma, uma mancha roxa. O mais interessante, e para aquelas que já passaram por isso vão agora se perceber nessa situação, é que quando esses cordões rompem, a dor e a ardência desaparecem imediatamente. Interessante, né? Então, olha a falta de esclarecimento, né? Então, o que a gente faz por medo e falta de orientação? Encurta o braço. Porém, o que mais esse cordão precisa é ser distendido, porque quanto antes ele for estimulado ao estiramento, antes ele rompe. Quanto antes ele rompe, antes essa dor, essa ardência e a limitação passam. Então, não é um nervo. Dói muito, incomoda, mas não é um nervo. Ele é um cordão já inútil. É muito interessante, assim, essa falta de esclarecimento, essa falta de conhecimento que nós temos e que nos dificulta, que nos impossibilita, que nos limita e desnecessariamente, né? Sim. Eu acho que nós precisamos, enquanto paciente, estar sempre indo em busca de informações, né? Para melhorar a nossa qualidade de vida, porque, assim,
Hoje o câncer ele é tratado como uma doença crônica, Sim. né? E nós temos que resgatar a nossa qualidade de vida, O quanto antes. a nossa mobilidade, né? Eu acho que nós temos sequelas sim, mas a gente pode diminuir as sequelas, né? E pode abrandar determinadas sequelas. Porque assim, quanto mais informações a gente tem, menos sequelas a gente deixa se instalar. Exatamente. Uma outra coisa que me veio, e é bem importante nesse pós-operatório recente, né? Acho que está tentando mostrar muita coisa que tu passou naquela primeira semana por falta de esclarecimento, é a medicação mais eficiente para controle da dor normalmente faz constipação, tranca o cocô. Então, muitas vezes, o controle da dor está eficaz, esse medo todo nem está presente, mas vocês me telefonam dizendo que já não sabem o que fazer porque fazem 5, 7 dias que não evacuam. E é justamente por causa da medicação que está fazendo esse excelente controle da dor. Exatamente, que são alguns efeitos colaterais. Que tem que manejar, né? Exatamente. Então eu sempre vou dizer, tentem disseminar essa informação. Saiu do centro cirúrgico, chegou no quarto, já busca uma alimentação. Muitas vezes a nutricionista não passa, o hospital não tem essa opção de escolha da refeição, mas se tiver, peça um mamãozinho. Se tiver iogurte, tome aquele iogurte, use de recursos, use azeite de oliva na salada desde o início, garanta. Na primeira semana de pós-operatório, uma dieta laxativa. Legal. Chegou em casa, que daí vocês vão decidir o que comer, não depende da dieta do hospital, garantam iogurte, garantam mamão, abacate, laranja, frutas que auxiliam no bom funcionamento intestinal. Sejam generosas no azeite de oliva, na salada. Pode lançar mão do óleo de coco naquilo que é mais doce, como dentro de um iogurte, como dentro do próprio mamãozinho. Consumam aveia, consumam granola, consumam integrais. Façam uma semana de priorização dentro da dieta daquilo tudo que ajuda a evacuar. Toma muita água, porque às vezes existe todo um entendimento que a gente está tentando orientar aqui para facilitar essa primeira semana e a gente acaba negligenciando esse detalhe, que é tentar evacuar diariamente. Porque daí a queixa começa na constipação. Exatamente. E tudo vai doer mais. É o que eu falo, até já escrevi sobre isso. A dor, ela nos tira do eixo, né? Centro, ela nos tira, não deixa mais a nossa capacidade de pensar, de saber agir, de agir o certo, agir corretamente. Então, assim, eu, de vez em quando, eu tenho, até por sequelas de outros medicamentos que fazem parte do tratamento, né? Que é necessário, então é obrigado a conviver com essa dor, mas é de outro aspecto. Então, assim, quando nós estamos indispostos, com dor, tudo fica mais difícil. Tudo dói mais. A vontade de sair da cama é até mais difícil, porque a dor, ela limita, desanima, né? Ela te desestabiliza. É engraçado, isso que tu estás trazendo é muito interessante. Assim, essas informações, elas devem ser disseminadas cada vez mais. Assim, é o que eu busco falar sempre, comentando nos vídeos, né? As redes sociais, elas estão aí para nos ajudar, né? Na minha época, eu não tive essas informações, eu não tinha acesso. O Facebook estava entrando naquele momento, em 2011, quando surgiu o diagnóstico. O Orkut era também não lembro se estava na época do Orkut ou não, mas ele não tinha esse papel. Então, assim, hoje em dia, as meninas que estão iniciando agora, elas têm grupos, têm comunidades do Facebook, então elas têm mais acesso a essas informações. Sim. Eu, na minha época, não tinha. Então, assim, qual é o meu papel? Qual é o papel do meu canal? Fazer isso, trazer a minha experiência, o que eu vivenciei, as minhas dúvidas,
o que eu também tive de dificuldade passar para essas novas meninas, né? Para que elas não tenham tantas complicações que eu ou outras meninas tiveram por falta de acesso, por falta de informação. Esclarecimento, eu acho que isso é encorajamento. Que é importante a gente lembrar. Existe um acolhimento necessário porque está todo mundo muito afetado, está todo mundo muito abalado, né? O familiar também não sabe como agir. Exatamente, é tudo desconhecido para todo mundo. Saindo daquele dreno, tá vendo a pessoa, né? O amado dele ali, a amada, né? Com dor, com limitação, a tendência da família, mesmo com toda boa intenção, é fazer justamente o contrário do que a fisio pede. Exatamente, né? Culpar, Fica né? na caminha, Isso. deixa que eu te dou na boca, não anda. Como intuito de proteção, né? De proteção, aí, é uma maneira de proteção. E aí, não. Lembrem que é uma cirurgia que mexe em muita gordura. É uma cirurgia que aumenta bastante o risco de trombose. Então, estar bem medicada, para estar com a dor controlada, e aí sim se sentir disposta, motivada a caminhar, aí andando até a mesa, fazer as refeições com a família. Isso tudo que a gente vem propondo são movimentos que garantem essa mínima funcionalidade desde os primeiros dias. E aí não, eu evito de tomar um remédio para dor para não tomar medicação. Exatamente, aí acontece muito isso. Né? Aí eu espero a dor aparecer para tomar a medicação, isso. Ou seja, vai levar um tempo para ela fazer o seu efeito. E até aí a complicação dela já vem, né? Porque ela já vem mais forte. A dor já vem mais forte, eu já me deprimo bem mais. Isso. Então, assim, garantir um bom funcionamento de intestino, tomar medicação bonitinha de horário. Toma de horário, ai Lu, mas eu vou precisar acordar no meio da noite. Olha, na primeira semana, faz horarinho de 6 em 6, assim como se fosse um antibiótico, né? Porque analgésico não tem horário. Mas faz no horarinho correto, para que não aconteça às vezes de eu tomar o analgésico e dormir. Passo uma noite inteira, às vezes até durmo bem porque estou bem medicada, mas quando eu acordo com a dor estourando. 3 vezes pior. Não vale a pena. Acorda então no momento que está terminando o efeito da medicação, geralmente é de 6 em 6, medica, dorme de novo, mas aí eu consigo acordar bem, né? Eu entendo que eu tenho que andar, eu entendo que eu tenho que tirar o pijaminha, botar a roupinha de rua, caminhar pelo quintal, caminhar pelos cômodos da casa, essa ideia de que depois de uma cirurgia dessa extensão eu preciso fazer um repouso no leito, não existe mais. Eles evitam estar dando anticoagulante, porque hoje subentende-se que vocês caminham. Ou seja, quem não caminha quem fica acamada tem um maior risco de trombose, né? Essa circulação ficar comprometida, né? O sangue tende a estar mais espesso, a perna em repouso lá na caminha, a família tende a te deixar mais no quarto. Então isso não conversa com o cenário ideal de um pós-operatório bem orientado, onde tem que andar, onde tem que movimentar o braço dentro das limitações, sim. Uma coisa que eu não falei, porque a Grazi perguntou, né, bastante da primeira semana desse pós-operatório recente, mas que é importante falar, é que com a prótese realmente a gente precisa limitar determinados movimentos acima da cabeça até mais ou menos os 30 dias. Mas que durante a consulta de fisioterapia, desde o início, a gente está trabalhando esse braço muito lá para cima. Porque é uma mobilidade ativa-assistida. Exatamente. Ou só passiva, ou seja, eu tô cuidando para não ter o risco. Eu ia comentar, né? Assistida por alguém que tenha conhecimento, porque às vezes se nós sozinha tentarmos fazer coisas sem esse conhecimento, talvez nós estaremos prejudicando a cirurgia. Exatamente. Sim. Então esse também é o nosso medo, né? A questão de esclarecer e a questão de procurar os profissionais corretos. Sim. Né? E assim, por exemplo, essa informação de estar procurando um fisioterapeuta. Sim. Né? Já é o primeiro passo, estar procurando um fisioterapeuta, que é ele que vai dar toda essa orientação do pós-operatório. Com certeza. E daí, claro, buscar o melhor fisioterapeuta, que no caso eu tenho a minha melhor fisioterapeuta, que isso faz outro papel fundamental, né? Que é o conhecimento, as informações que o fisioterapeuta tem para estar abordando esse assunto. Porque
Porque antes nós tínhamos, até falei no início com ela, antes de começar a gravação, porque nós tínhamos a tendência de informação de que o fisioterapeuta só conseguia mexer ali com a parte ortopedista, né? Que é joelho, coluna, pescoço, ombro. Teve um acidente, perdeu a mobilidade e faz a fisioterapia. Faz uma cirurgia de perna ou de braço, faz a fisioterapia. Então, assim, não tinha esse conhecimento que a fisioterapia também era importante nas cirurgias. Sim, né? de mama, de cabeça, pescoço, cirurgias oncológicas no todo, sim. né? Que é todas que mexem com várias questões do corpo, que é ali a da mama, tecido linfático, cabeça, pescoço, pelve, que é as meninas que fazem a retirada do útero. Então, esse papel da fisioterapia, ela não aborda só a questão da mama. Não. Ela tem vários pós-operatórios, vários aspectos e vários cuidados, né? Isso vale lembrar e vale estar esclarecendo para as meninas. Vale. Até, se a Grazi me permitir, já que a gente está no Outubro Rosa e se fala muito de mama, mas na realidade a campanha do Outubro Rosa é para a saúde da mulher. Isso. Então é para a prevenção do câncer de mama, mas para a prevenção também do câncer ginecológico. A gente pode fazer outra vez um vídeo falando um pouquinho do que existe de sequela também para oncologia ginecológica. Ótimo! Então vamos, é o próximo assunto. Pedir, a gente faz. Legal, porque assim, nós estamos falando pela vivência que eu tive, né, que é a mama, mas só que hoje o câncer, ele tá aí em vários outros aspectos, sim, né? Então, assim, o meu canal, ele é Minha Vida Superando o Câncer. Tá. Então, nós podemos abordar todos os assuntos, é legal, muito interessante. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado, porque eu mais uma vez amei, achei super bacana, super esclarecedor. Eu acho que a Luana, como eu já falei, muitas pessoas que me conhecem no dia a dia sabem o papel que a Luana teve na minha vida, né? Ou sabem o papel que a Luana fez para resgatar muitas coisas que a gente acha que não vai ter de volta, né? Não vai recuperar. Então, assim... a Luana é uma das minhas convidadas ilustres, exatamente, além de toda a sabedoria dela, todo o encanto de pessoa, uma pessoa maravilhosa, ela aborda e trabalha um assunto muito interessante, muito especial, que poucos nós conhecemos. Então, assim, esse é um dos objetivos maiores dessa nossa troca de informação, porque assim, eu tenho acesso de informações que muitas meninas não têm. Então, assim, quem tem a oportunidade, quem teve a oportunidade de fazer atendimento com a Luana ou outras especialistas, né, aqui em Florianópolis, por exemplo, é uma área que não é ainda muito conhecida, mas já é muito conhecida, muito mais do que outras cidades, que eu sei que os vídeos estão indo para outras cidades. Então, assim, eu acho que é importante que outras meninas, que você que está aí assistindo, tenham acesso a essa informação e vá buscar ajuda na sua cidade ao trabalho de uma fisioterapeuta, e que tenham a sorte de encontrar uma menina especial como a Luana, como eu tive, e muitas outras pacientes têm. Então, eu quero agradecer. Eu agradeço mais ainda, porque a Grazi está fazendo, através do canal, um serviço de um valor extremo, né? Ela está conseguindo atingir um país inteiro com informações que muitas vezes não vão chegar. Às vezes a gente acha que o médico tem obrigação de encaminhar, mas são tantos detalhes, ele tem que tratar de tantas situações. Exatamente. Que às vezes não sobra de fato tempo, né? Uma outra questão é o fisioterapeuta, muitos dos profissionais vão dar conta da necessidade que vocês vão trazer com relação à cirurgia da mama. Muitos outros vão parar, vão constatar que não é o mundo deles, vai existir uma insegurança e esse profissional vai ser muito honesto em dizer para vocês procurarem um especialista. É nesse momento que é importante entender que, assim, de fato existe um arsenal grande de técnicas.
A profissão do fisioterapeuta trata de muita coisa, mas a especificidade da oncologia, tanto a cirurgia oncológica quanto o tratamento clínico, né? O tecido depois da radiação é completamente diferente. Então, a nossa conduta como especialistas traz uma experiência de longa data num tecido que sofreu químio juntamente, cicatriza mais devagar, num tecido que sofreu rádio precoce antes da cirurgia e existe já um endurecimento, uma malnutrição tecidual. Não é à toa que existe um especialista em fisioterapia oncológica, né? Então, aquele profissional que por algum motivo se sentir e se mostrar para vocês inseguro na conduta, não o julguem, compreendam que de fato ele está acreditando na necessidade da sua complexidade cirúrgica ser tratada por um profissional que dá conta dessa complexidade. Olha só, né? Que coisa maravilhosa ouvir isso, né? Eu acho que é super bacana. Então eu vou deixar agora a Luana, porque esse vídeo ficou bem extenso, bem informativo. E é isso, nós vamos ter que dividir de novo em duas partes, mas não deixem de assistir todos os meus vídeos, principalmente os que eu tenho com a Luana, que eu acho que são bem válidos, bem importantes e de bastante esclarecimento, tá? Mais uma vez, obrigado pela audiência e ficamos até a próxima. Beijos!